Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor, para que sua pobreza nos assim enriquecesse. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus a seus discípulos: quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos em oração, no silêncio. Peçamos ao Divino Espírito Santo, é Ele o intérprete da Escritura, para que por meio dele alcancemos a plena compreensão da palavra e sejamos por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, continuamos nosso caminho com Jesus para Jerusalém, que chegando em Jerusalém, ele vai realizar sua entrega definitiva, como já celebramos na Semana Santa, sua paixão, morte na cruz, sua ressurreição e a volta para junto do Pai. Temos hoje, neste caminho para Jerusalém, mais uma etapa das exigências de Jesus apresentada aos discípulos e para nós, para continuarmos seguindo-o como Senhor de nossa vida. Nós estamos aí no seu folheto número 11, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículos 10 a 13. O texto começa, Jesus dizia aos seus discípulos sobre a fidelidade nas pequenas coisas e nas grandes, ser justo nas pequenas e injusto nas grandes. Ser injusto nas pequenas e injusto nas grandes. E termina com essa sentença que vale a pena antecipá-la, porque ela é o norte da meditação nossa, ela orienta a meditação nossa hoje e também no próximo domingo, que continua esta mesma abordagem. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Este trecho, cheio de sentenças, várias sentenças breves, ele é a explicação ou a aplicação de uma parábola que Jesus contou aos discípulos, que não está aí no seu folheto, no seu texto, mas que eu antecipo brevemente para que a gente entenda a sentença. Jesus conta uma parábola de um homem que tinha um administrador, que é acusado de usar mal os bens do patrão, chama ele e diz: presta conta, eu vou te demitir, porque você não tem sido honesto comigo.
O empregado pensa: o que vou fazer agora perdendo o emprego? Cavar não tenho forças, mendigar eu tenho vergonha, já sei. Ele procura os devedores do seu patrão e pergunta a um: quanto deves ao meu patrão? 100 barris de óleo. Escreve 50. Adultera os dados. Foi a um outro devedor: quanto deves ao meu patrão? 100 medidas de trigo. Escreve 80. E Jesus termina a parábola dizendo assim: com efeito, os filhos deste mundo, também se traduz em algumas Bíblias, os filhos das trevas, são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Portanto, a parábola, agora o texto que a gente vai meditar, é a explicitação do sentido dos nossos esforços na relação com as coisas que Deus possibilitou-nos cuidar, especificamente o que chamamos de os bens deste mundo, que no Evangelho recebe o nome de forma genérica, dinheiro. Vamos lá? Na pregação eu vou recorrer a esta parábola para a gente entender. Naquele tempo, Jesus dizia aos seus discípulos: quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. Quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Princípio da ética. O bem a gente não negocia. Não existe mal pequeno. O bem e o mal e a ação do cristão no mundo, Jesus por várias vezes compara a nossa presença no mundo como: vós sois sal da terra, luz do mundo, vós sois fermento que faz levedar a massa. Fermento basta uma pequena porção em 3 porções de farinha, sal, uma pequena porção e tempera toda a comida. A dosagem nas pequenas coisas. Fidelidade e justiça não se mede para menos, ou é ou não é. Sofreu absolutamente qualquer concessão de nossa parte para ser só um pouquinho menos infiel, não tem como ser um pouquinho infiel e um pouquinho injusto. Porque a dose da abertura, lembra da parábola da porta estreita? É a porta estreita. Não se faz concessão. Aqui é o fundamento ético do agir cristão. Eu dizia 2 domingos atrás que devemos ensinar na catequese e para as nossas crianças que nós não fazemos o bem para ganhar nada. Nós vivemos e praticamos o bem porque temos a consciência que dele já recebemos tudo. E é sob o bem que nós recebemos dele que nós praticamos o bem. É sob a fidelidade dele que nós vivemos a nossa fidelidade. É sob o registro, a qualidade, a marca da justiça dele que nós buscamos viver justamente. Este é o argumento. Continuemos. Versículo 11. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Parece um pouco enigmático. O que é esse negócio de dinheiro injusto e confiar o verdadeiro bem? São 2 sentenças que podem dar margens para muitas especulações. A segunda sentença, versículo 12: e se não sois fiéis no que é dos outros, brada a igreja, quem vos dará aquilo que é vosso? O que é esse negócio de dinheiro injusto e verdadeiro bem? É fiel no que é dos outros e receber aquilo que é seu, aquilo que é vosso, os bens deste mundo.
nossa relação com tudo que recebemos de Deus. Daqui um pouco eu vou citar as autoridades máximas de atualização da explicação desse texto, que vai ficar um pouco mais claro. A palavra que Jesus usa na parábola é dinheiro injusto e verdadeiro bem. Dinheiro no Novo Testamento é uma expressão tomada classicamente das culturas dos povos sírio-fenício e do povo da Mesopotâmia. É um conceito de uma divindade chamada Mamon. Os fenícios, eles prestavam culto a uma divindade chamada Mamon, que era o Deus que tinha como tarefa guardar e proteger os negócios, guardar e proteger o progresso da multiplicação dos bens, a prosperidade. Era uma divindade. Mamon, portanto, se refere a todo tipo de bens. Dinheiro aqui, se você for na língua grega, a expressão usada equivale ao hebraico e ao aramaico, vindo das culturas antigas, que está associada a esta divindade, Mamon, uma divindade que cuida dos bens, personificado como se tratasse de um Deus para nós. Na sentença final vai ficar mais claro. Vamos lá? Versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou odiará um e amará o outro, Ou se apegará a um e desprezará o outro. E a sentença final, brada a igreja, vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O verbo que Jesus usa, servir a Deus e ao dinheiro, significa tratar as coisas, os bens materiais, com a mesma estatura de senhorio divino. Servir em sentido de dar aos bens materiais uma força tão grande que me governa, que me rege. Como aqueles que se deixam conduzir por Deus, eu me deixo conduzir pelos bens materiais, pelo amor e o apego ao dinheiro. Isso existe nos dias de hoje? Muito. Olha, Jesus usa um jogo de palavras com consequências dramáticas. É um jogo de palavras para aguçar o desejo de aprofundar e de compreender, de entrar no mistério. Se você estudar a cultura judaica e as grandes pregações dos rabinos, realizadas nas sinagogas do tempo de Jesus, você vai ver muito essa expressão dos rabinos recomendarem uma relação sadia com os bens materiais, mamon, que não deixe que ele se torne uma divindade em nossa vida. Aqui, repito, dinheiro é personificado como uma potência que escraviza as pessoas e escraviza o mundo. Nós estamos vivendo o ápice dessa escravidão dos bens materiais. A sociedade do planeta, de modo geral, nunca se submeteu a um jogo de submissão ao domínio do dinheiro, dos bens materiais, tanto quanto como temos hoje, porque nunca tivemos na história do planeta uma economia globalizada como temos hoje. Isso tem consequências dramáticas. Já vamos livrar-nos dos perigos de uma interpretação barata, de um atalho barato. Às vezes nós dizemos assim: não, eu não sou apegado. Eu sou muito desapegado dos bens materiais.
Eu não sou escravo dos bens materiais. A pessoa diz isso com certo orgulho e diz: meu pai é, minha mãe é, fulano é, você é. E aí você tem que ser bem desagradável e dizer para ela: olha, você não é escravo dos bens materiais, mas também você não esforça-se para ter bens, porque você vive encostado nos bens dos outros. Vive mamando às custas do pai, da mãe, do vô, da avó. Isso existe? Então, isso não é disso que Jesus está falando. Não considere uma pouca vergonha de preguiçoso sendo interpretado como se fosse uma virtude evangélica. Livremo-nos disso. Livremo-nos de uma outra tentação, que é aquela de dizer: olha, eu sou preocupado sim com os bens materiais, eu sou apegado sim, eu trabalho muito, eu honro muito a dignidade do meu suor, eu conquisto muito, prospero muito, porque também eu sustento muita gente. Só que a pessoa diz isso com certa arrogância e ela não ajuda muita gente, ela domina muita gente. Todos quantos, ela de verdade mantém muita gente, mas mantém muita gente que é obrigada a se comportar do jeito que ela acha que é o certo, porque se tiver uma nesga de comportamento diferente, ela cancela na ajuda dela. Isso tem um monte de pais que fazem isso, mães, vó, gente que tem uma corporação de empreendimento e que trata os outros assim. Tem e trabalha e empreende muito, mas para dominar e colocar os outros debaixo de sua tutela. Isso existe? Então, não é dessa dominação, não trate essa dominação como se ela fosse uma virtude. Eu sou desapegado porque mantenho muita gente. Mantém, mas se fazendo um Deus. Mantém, mas se impondo como uma divindade sobre os outros. Você pode ampliar esse raciocínio na lógica da economia, da política. Olha o que se tornou o mundo com o domínio do dinheiro, o Brasil, a política no Brasil. Mas agora nós vamos abrir o nosso horizonte para um raciocínio mais elevado. Paulo, na primeira carta a Timóteo 6,10, ele diz: a raiz de todos, não está no seu folheto não, desculpe, isso é uma citação fora dos textos nossos. Paulo diz, 1 Timóteo 6,10, a raiz de todos os males é de fato o amor ao dinheiro. Paulo também tem uma formulação bem pesada que ele diz: o amor ao dinheiro é idolatria. Você pode não ter imagem de santo, estátua de santo nenhum na sua casa, mas ser um verdadeiro idólatra, uma verdadeira idólatra, porque faz dos bens materiais na relação com eles, uma idolatria. Nós precisamos alcançar uma libertação desta realidade. Primeiro, vamos pensar isso no plano político. Vem comigo brevemente na primeira leitura do profeta Amós. Amós é um profeta que profetizou em Israel pelo ano 750. O reino de Israel estava dividido em dois reinos, do norte e do sul. Ele era do sul, a parte mais pobre, tinha uma rocinha e criava umas vacas e umas ovelhas e plantava sicômoro. Deus aparece a Amós e fala: eu quero que você vá profetizar lá no reino do norte, onde está a base da economia, da riqueza e da produção, da agricultura e da produção de toda sorte que era possibilitado no Vale do Jordão. Amós vai profetizar lá e encontra uma sociedade em absurda contradição
por causa da manipulação e da dominação dos ricos contra os pobres. E olha o que ele fala. Vamos lá? Ouvi isso, vós que maltratais os humildes, e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova, para vendermos bem a mercadoria, e o sábado para darmos pronta saída ao trigo, vamos ler juntos? Para diminuir, medidas, aumentar, pesos e adulterar, balanças, leia juntos, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo. isso existe nos dias de hoje? Não? Hoje também quem adultera a balança, quem aumenta peso, diminui medidas. Hoje também tem quem domina os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias. Quando você tiver tempo, dê uma percorrida na periferia da Grande Goiânia, de qualquer cidadezinha do interior em Goiás. Eu vivi 23 anos escalado no território das periferias mais cruentas de Aparecida de Goiânia e aquela região para a saída de Goiás, Jardim Nova Esperança, Fim Social. Há 30 anos atrás fui para lá. Era impressionante como até hoje os nossos políticos e particularmente os vereadores dominam os pobres com o mínimo. O par de sandálias aqui é o jogo de camisa para o time de futebol, a bola, a rede e uma chuteirinha fuleira que eles dão para os meninos. E dominam. E são vereadores assim em ciclos de anos e anos e anos, e que só saem quando tem o filho e o neto lá na política, sendo vereador naquele território no lugar dele. Os dois territórios de atuação dos vereadores na periferia de Goiânia, que pasmemos, patrocinando esses meninos com aquelas camisas de tecido mais ruim, e a chuteira e a meia e a bola, e indo aos velórios dos meninos assassinados pelo crime organizado que toma o Brasil, e levando, e eles dizem, pode deixar que o lanche do velório eu vou bancar, e bancam. E as famílias ficam devendo. A coisa mais impressionante que eu testemunhei na periferia era, quando alguém falava, olha, mataram o filho, a filha da dona fulano e seu fulano. A gente ia com a equipe da comunidade, correndo, chegando lá. Quando chegava lá para dar um apoio para a família, ela logo falava, não, mas o vereador já pegou a documentação toda e ele garantiu que vai resolver tudo. E ele resolvia com aquela conversa dizendo assim, olha, para os pais, ficou em 8 mil as despesas todas, mas pode deixar que eu paguei tudo. Pagou nada, porque toda a documentação era feita na prefeitura com o menino sepultado como indigente. A manipulação, ela existe hoje, mascarada de infinitos modos. Dominar os pobres com dinheiro traz para os dias de hoje o que se tornaram os benefícios sociais na economia e na ordem social do Brasil, senão um modo de dominação, minha gente. Quando está perto de terminar o mandato, eles providenciam logo um ajuste em aumentar os benefícios. Esse ano já ganharam o benefício do Vale Gás, que vai ser assim uma somatória escandalosa. Nós precisamos olhar para isso. O profeta Amós, que foi perseguido por causa disso, porque fez essa denúncia, e que até hoje as pessoas pensam que tratar desses assuntos é tratar de política na igreja e é tratar de comunismo e socialismo. Vou ler para os irmãos e irmãs 2 sentenças extraordinárias. Bento XVI, comentando este evangelho,
numa pregação no dia 12 de setembro de 2010. Ele diz assim: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mamon é uma palavra de origem fenícia, que evoca a segurança econômica e o sucesso dos negócios. Poderíamos dizer que na riqueza é indicado o ídolo ao qual se sacrifica tudo para alcançar o próprio sucesso material, e assim, este sucesso econômico torna-se o verdadeiro Deus de uma pessoa, e podemos acrescentar, de um país, de um povo ou da multidão dos povos no planeta. Diz Bento: é necessário, portanto, uma decisão fundamental entre Deus e Mamon. É necessário uma escolha entre a lógica do lucro como critério último no nosso agir e a lógica da partilha e da solidariedade. A lógica do lucro, se é prevalecente, ela incrementa a desproporção entre pobres e ricos, e assim, como uma exploração destruidora do planeta, do meio ambiente. Bento XVI, minha gente, que o povo chama isso de pauta woke, dizendo que isso aqui é pauta do socialismo. Bento XVI, que é o maior crítico do marxismo, do socialismo e do comunismo. Trata-se de uma decisão entre o egoísmo e o amor, entre a justiça e a desonestidade, ou seja, entre Deus e Satanás. O modo com que nós nos preocupamos com o bem de todas as pessoas, o bem social de todos e o cuidado com a criação e com o planeta, trata-se de uma posição entre Deus e Satanás. Mas agora, pasmemos. Pregação de Bento do dia 23 de setembro de 2007. Poderia abrir aqui um vasto e complexo campo de reflexão sobre o tema vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, o tema da riqueza e da pobreza também. Também em nível mundial, no qual se confrontam duas lógicas econômicas, a lógica do lucro e a lógica da distribuição da riqueza equitativa dos bens, que não estão em contradição uma com a outra, se a sua relação for bem organizada. Pasme com o que vem. A doutrina social católica sempre defendeu que a distribuição equitativa dos bens é prioritária. Naturalmente, o lucro é legítimo, e na medida justa, ele é necessário para o desenvolvimento econômico de todo o povo. Aqui é uma crítica ao socialismo, ao marxismo, que nivela todo mundo por baixo e fica vivendo por conta do Estado e escravo da vontade do Estado. Mas te prepare. Bento XVI diz assim: João Paulo II, que me antecedeu, escreveu assim na encíclica Centésimos Anos, números 32 e 35. A moderna economia de empresa comporta aspectos positivos, cuja raiz é a liberdade da pessoa, que se exprime no campo econômico e em muitos outros campos. Contudo, acrescentou João Paulo II, o capitalismo não deve ser considerado como o único modelo válido de organização da economia. João Paulo II, para quem sabe um pouquinho de história, é o responsável pelo desmantelamento do comunismo na Polônia e o desmantelamento imediato do comunismo, o desmantelamento da Rússia. João Paulo II
escreveu um documento dizendo que o capitalismo não deve ser considerado como o único modelo. Quais outros devem ser? A ciência da fé deve inspirar os economistas, os estudiosos, os empreendedores, quem vive no mundo do negócio, a pensar alternativas. Isso aqui não é para padre pregar dizendo qual modelo econômico nós vamos criar. São vocês, no mundo e na profissão e na atuação de vocês, vocês é que devem elaborar projetos, sonhos, propostas filosóficas no campo da economia, da política, dos negócios, para empreender outras alternativas. Está claro? Vai. Não é padre, não é pastor que deve ficar falando isso. Vocês estudam e aprofundam para isso. Mas agora ainda vem, prepara-te. A emergência da fome e a emergência da ecologia estão a denunciar com crescente evidência que a lógica do lucro, se é prevalecente, incrementa a desproporção entre ricos e pobres e uma exploração arruinadora do planeta. Quando o contrário prevalece, a lógica da partilha e da solidariedade, é possível corrigir a rota e orientá-la para o progresso equitativo e equilibrado. Agora vem as minhas conclusões, que eu previno-te. A última vez que eu preguei o que eu vou falar agora, não falei nem a metade do que vou falar agora, eu recebi umas reprimendas violentíssimas, mas eu não temerei com o que eu falarei agora. Existe na igreja e no cristianismo atual uma fuga dos temas sociais e um cultivo para o tema da piedade. Que na igreja e na fé a gente tem que cultivar a piedade e a devoção. Paulo a Timóteo diz: quando a piedade se torna uma fonte de lucro, daí provém a inveja, as disputas, as blasfêmias, as suspeitas, as alterações sem fim, pessoas desprovidas da verdade. Olha a brigaiada de nós padres e pastores, que transformamos a pregação de uma piedade e de uma devoção como fonte de lucro, e que leva as pessoas mais a terem suspeita contra a fé. Quantos de nós pregadores desgraçamos a nossa vida e a fé de tantas pessoas, porque nos tornamos nós mesmos pregadores em escravos do lucro? Isso existe? Carta aos Hebreus 13:5. Não seja o seu proceder inspirado pelo amor ao dinheiro. A pregação do Evangelho é uma pregação que nos põe hoje e domingo que vem, te prepare, diante do problema de como você se relaciona com os bens materiais. O dinheiro, as posses pessoais, o patrimônio, os patrimônios naturais. Olha todo o conflito dos povos no interesse com os minerais críticos, não é? Raros para as altas tecnologias. O problema é que nós, para não tocar nesses problemas, desviamos o foco para um pietismo religioso e um foco equivocado em não tocar no problema e nas contradições de hoje, e lutamos contra um discurso de ideias do passado. Padres, bispos, pastores e políticos lutando contra os perigos do marxismo, do socialismo, do comunismo. Minha gente, eu tenho que dizer a vocês, especialmente a classe média do Brasil,
o materialismo, o marxismo, o socialismo morreu, graças a Deus, há 30, 40 anos atrás. Já morreu. O que tem hoje não é nem restinga do que é a filosofia do marxismo. O materialismo marxista, ele nega Deus, diz que somos apenas matéria, ele nega a transcendência e ofende gravemente a fé cristã, se opõe, mas ele já morreu. Ficarmos brigando na igreja que nós temos que rezar e Nossa Senhora pede. Nossa Senhora que pediu contra o comunismo está lá nos anos 40, 30. A Nossa Senhora de hoje pede de nós uma coragem de falar sobre um outro problema. E eu vou tratar do problema agora. O materialismo da sociedade, do consumo compulsivo, não é menos perigoso para o mundo do que o materialismo socialista. É? O que a gente vê na sociedade de consumo hoje? E a lógica do lucro reduziu o homem e a mulher como fim último consumir. A idolatria da matéria, o patrimônio como razão de viver. Você é o que você consome, ainda que não precise comprar nada das porcarias inúteis que compra, não fazem falta nenhuma na sua vida, mas se você não comprar, parece que você não está viva, não está vivo. Mesmo inclusive que não trabalhe e que compre com o cartão do pai, da mãe, do vô, da avó, ou fique endividado, comprando coisa que não te faz a menor falta. O materialismo marxista, socialista, comunista, ele não é mais perigoso do que o materialismo da sociedade de consumo. A sociedade de hoje, ela é hedonista, ela é de uma compulsão acumulativa, ela idolatra o prazer, a aventura, o corpo, inclusive a mutilação do corpo para chegar a uma perfeição da matéria ideal. Isso existe? Esse materialismo de hoje, falar sobre ele para um padre, para um bispo, é muito mais difícil, te expõe muito mais como pregador, é muito mais fácil ficar falando de um sistema que é uma ameaça que já morreu. Os comunistinhas do Brasil hoje, os socialistas do Brasil, eles são todos capitalistas compulsivos. Eles vivem do lucro do Estado e se mantêm a partir do lucro do Estado ao modelo da China, que é um capitalismo de Estado, de alta tecnologia e de alto domínio de trabalho escravo. O materialismo de hoje, ele é tão perigoso, porque ele é um materialismo que põe na carne nossa e na matéria nossa o fim último da existência, a nossa satisfação. Olha a porcaria da qualidade dos jogos de videogame violento que pais brincam com os filhos o fim de semana inteiro. Olha o entretenimento dos pais assistindo filmes e até desenhos animados violentos o tempo inteiro. É violento, é erótico, é pornográfico, é sexualizado ao extremo, porque a apelação nossa, até propaganda de refrigerante de carro, tem que ser erotizada. Isso existe? É uma dominação da matéria. Esse materialismo da sociedade de consumo, a igreja, os bispos, nós padres, temos que ter coragem de falar sobre isso. E dizer,
em Cristo é possível alcançar uma realidade nova. Amém. Em Cristo é possível alcançar uma realidade nova, que distende-nos da escravidão e da dominação da matéria e do materialismo, que não esgota nunca, porque as ambições humanas não têm limites. Irmã, irmão, como é que você lida com os bens que te são acessíveis? Por exemplo, a comida que você tem a graça de comer, você desperdiça muito? A comida que você usa serve para ser um cuidado saudável com a sua vida, com o seu corpo e sua saúde, ou o bem precioso do alimento se torna uma fonte de enfermidade para você? É sobre isso. Relação com os bens, o alimento, o corpo, cuidado com o corpo. A relação com a sua liberdade, com o seu trabalho, com o potencial que você tem de trabalhar e empreender e desenvolver possibilidades de apresentar um progresso para o mundo e para o bem de todos, e não um domínio da elite política como a nossa, que domina as camadas pobres com os benefícios sociais. Reduzimos os pobres a meros consumidores, ainda que não trabalhe, mas ganha o benefício e toda hora vai no mercadinho comprar uma porcaria de comida que é só veneno para a saúde. Olha a obesidade mesmo entre os pobres. Escravidão da matéria, escravidão na relação com os bens do mundo. Eu fui criado, não sei se algum de vocês passaram pela graça que eu tive. A gente ouvia os nossos tios, nossos avós, nossos pais dizerem, na vida simples e austera do interior e da roça, aquela vida que tinha fartura, abundância, mas não tinha escravidão da matéria. Era simples, era humilde, mas era fecunda a vida. E eles diziam com sóbria lucidez, a gente é pobre, mas a gente é honesto. A sociedade da ambição e do consumismo conseguiu arrancar dos pobres a única riqueza que os pobres tinham, a honestidade. Foi não? A lógica da desonestidade, da mentira, da trapaça, do engano, do fazer de conta que passa necessidade para ganhar, do encenar, do colocar um bife de carne na perna para pedir esmola, nós chegamos a isso. E você? Como é que você lida com os bens deste mundo? Onde ocupa Deus, que lugar Ele ocupa na sua vida? E em que Deus decide o seu modo de relacionar-se com os bens deste mundo? Esta é a pergunta. Fale com Deus agora e faça a sua revisão de vida, o seu exame de consciência, e renove sua aliança com o Senhor. Renove sua comunhão com o Senhor, devolvendo-se nas mãos dEle, não as coisas que você tem, mas você como um grande bem que Deus ama, que Deus tem. É você a grande bênção, o grande bem no coração de Deus. Renove sua relação com Ele, sua comunhão com Ele, sua aceitação de viver segundo a lógica do amor com que Ele te ama, e dá tudo por você, para te fazer viver como filha e filho de Deus, na liberdade, na dignidade, não de escrava e escravo dos bens materiais, mas na capacidade de administrar e fazer dos bens também uma bênção para você e para os seus. Renove sua aliança, rezando e falando com o Senhor.
Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, liberta-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, liberta-me, Senhor Jesus. Converte-me, Senhor, com teu Espírito. Canta. Converte-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Converte-me, Senhor. Converte-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. De pé, elevando as mãos para a cruz, cante. Para te adorar, para te louvar, Converte-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, Converte-me, Senhor. Jesus. Deixa o folheto no banco, estenda as mãos aqui para a cruz e reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Diante da sua cruz, diante da sua cruz, por seu sangue derramado, por seu sangue derramado, eu hoje suplico, suplico, lava e purifica as minhas mãos lava e purifica as minhas de mãos, tudo que me torna de tudo que me torna escravo dos bens deste mundo, escravo dos bens deste mundo, dominado pela ganância dominado pela ganância das coisas materiais. das coisas materiais. Senhor Jesus, Senhor Jesus, pela graça de viver, pela graça de pelos dons que eu recebi de Deus, pelos dons que eu recebi de Deus, a inteligência, a inteligência, a capacidade de criar, a capacidade de e criar, principalmente trabalhar, principalmente trabalhar. eu consagro minhas mãos, Eu consagro minhas o meu mãos, trabalho, o meu trabalho, a minha inteligência, a minha inteligência, os meus esforços, os meus esforços, para que eu seja instrumento de Deus, instrumento de Deus para o bem de todos, todos, do mundo inteiro, do mundo inteiro, da minha família família e principalmente dos mais abandonados, dos mais abandonados, dominados e escravizados dominados e escravizados deste mundo. deste mundo. Santifica, Senhor, Santifica, Senhor, as minhas mãos, as minhas mãos, a minha mente, a minha mente, a minha inteligência, a minha e inteligência, faz de mim e faz de mim um instrumento de bênção para o mundo. de bênção para o mundo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e agradeça tudo que você recebe de Deus, dos bens materiais, que seu pai, sua mãe, seus avós trabalharam e lutaram para dar a você, o que deram, o que dão. Agradeça. E agradeça também a Deus por dar a você as condições de ter uma relação sadia, libertada, abençoada com os bens deste mundo. Obrigado, Jesus. Eu serei instrumento do amor do Senhor, não dominado pelos bens materiais, mas conduzido por seu amor e por sua palavra em tudo. Obrigado, Senhor. Amém. 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 Dirija quem está do seu lado e dê um abraço carinhoso. Deseja a paz de Jesus. Saudai-vos. Na flor vejo manifestar o poder da criação. Nos seus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. Toda vez que eu te abraço,
braço e aperta sua mão. Sinto falta o poder do amor dentro do meu coração. Canta! Quero Te dar a paz do meu Senhor com muito amor. e termina com a salva de palmas para Jesus, bem forte. Brada igreja, reage. Muito amor. Palma pra Amém. Jesus. Amém. Palmas pro Senhor. Palmas pra Jesus. Palmas pro Senhor. Amém. E com toda firmeza professe a fé católica, dizendo: creio